Uau, eu sempre gosto de abordar assuntos aos quais eu estou vivendo, experimentando, situações que realmente são corriqueiras no nosso dia a dia. E nesse vídeo eu quero falar sobre expectativa. Geralmente a gente se frustra muito porque nós criamos expectativa em outras pessoas, nós criamos expectativas sobre situações e a gente acaba sendo decepcionado. A gente deve compreender que as pessoas pensam de forma diferente, que as pessoas não pensam iguais, que cada um tem uma visão de mundo. Pode estar agora aqui nessa praça 800 pessoas olhando para o mesmo local, cada uma vai ter uma visão do que consegue enxergar, porque as nossas imagens são relacionadas à nossa crença, a nossas experiências, a tudo aquilo que a gente já viveu na nossa vida. Então, às vezes, você acredita demais que a outra pessoa vai pensar como você pensa, que a outra pessoa vai agir como você age, você acaba se decepcionando na maioria das vezes. Eu tenho sido violentamente agredido nos últimos meses. Por quê? Eu tenho dado confiança às pessoas e eu percebo que elas não merecem. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou muito cumpridor dos meus deveres, eu gosto de pagar, eu gosto de cumprir com a minha palavra, eu gosto de chegar mais cedo num compromisso do que me atrasar. E a gente sofre muito porque a gente alinha a nossa linha de pensamento, a nossa condição de comportamento, de reagir diante das situações e agrega isso às outras pessoas, quando na verdade a gente não deve nutrir nenhuma expectativa sobre as outras pessoas, porque a gente sempre acaba se decepcionando. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. E o que acontece quando a gente se decepciona com aquelas pessoas que a gente acreditava nelas, que a gente confiava nelas, que a gente depositou a nossa esperança, que a gente deu um crédito para elas e elas acabaram nos frustrando? A questão é, isso deve ser encarado como uma grande lição para a nossa vida. Se a cada dia nós errarmos e a gente continuar persistindo nesses erros, a gente não aprendeu nada. E o grande Criador do Universo, ele fala sempre, eu vou te dar uma nova oportunidade de você reescrever a tua história, que é no dia que está se iniciando agora. É você viver o milagre da manhã e você focar seu pensamento no aqui e no agora. Eu não posso voltar ao passado para consertar as coisas que eu fiz, para corrigir os erros que eu cometi na vida de alguém ou na minha própria vida, mas eu tenho que liberar o perdão para que eu possa evoluir através desses erros. E o que é que acontece? Eu ontem fui agredido verbalmente por uma pessoa que disse que não gosta de piada, simplesmente porque já tem 3 dias que eu liguei para ela fazer um Pix ou então passar o cartão e pedir para que ela enviasse os dados. 3 dias eu perguntei se ela havia tomado as 4 doses da vacina, porque a vacina provoca esquecimento, né? Lesão na memória. E aí ela falou que não gosta de piada. Então é o seguinte, ela não gosta de piada, mas ela gosta de dever. Então eu aprendi o seguinte, as pessoas, elas gostam de ferir os outros, as pessoas machucam os outros, as pessoas roubam os outros, mas elas não gostam de sofrer nenhuma consequência das atitudes dela. E a vida é causa e efeito, a vida é consequência, tudo aquilo que eu emito para o universo eu vou receber, todo o mal que eu faço para o outro, esse mal volta para mim. Às vezes a pessoa, ela compra no comércio inteiro e não paga, e a vida dela financeira nunca evolui, ou então a vida dela em termos de saúde é sempre uma desgraça, ela sempre está doente, ela sempre está gastando com medicamento. Por quê? Porque ela tem uma doença dentro dela que precisa ser curada, porque as doenças não são simplesmente doenças do corpo, mas existem as doenças da alma, e a pior doença é a doença da alma, onde as pessoas ferem as outras, onde as pessoas machucam as outras. E eu aprendi o seguinte, geralmente uma pessoa ferida, ela sempre irá querer ferir alguém. Às vezes a culpa não está em mim, às vezes uma coisa que não dá certo, uma coisa que dá errado. A semana passada eu fiz tudo para cumprir o compromisso com a cliente, entregar o produto dela antes do dia, e o que é que acontece? Até hoje ela está me devendo, e aí ela veio atribuir o seguinte, poxa, é porque as pessoas não estão me pagando, e fulano de tal é direito, fulano de tal sempre cumpre com os compromissos e não está me pagando. Eu fico impressionado o seguinte, todas as pessoas têm uma vida maravilhosa, todas as pessoas têm uma vida feliz, só é necessário elas comprarem na minha mão, assumirem um compromisso comigo para que a vida delas possam virar um inferno. O marido larga, a mãe morre, um familiar adoece, o filho entra em depressão. É incrível isso. Por quê? As pessoas atribuem a sua fragilidade, as pessoas atribuem a sua fraqueza ao outro.
Então é mais fácil você colocar a culpa no teu filho, a culpa no teu marido. Quando um casamento não dá certo, que a mulher se separa, geralmente ela coloca a culpa no marido, mas a culpa é do casal, a culpa tem que ser compartilhada, dividida. Não, mas geralmente os seres humanos fazem o seguinte: as alegrias, elas são trazidas para si, né, para preencher o ego. Eu fiz, eu consegui, eu sou o melhor. Mas quando as pessoas falham, é mais fácil culpar o outro. E ultimamente eu tenho percebido essa válvula de escape dos seres humanos, e isso acontece de uma forma generalizada, principalmente após a pandemia, onde as pessoas se viram diante de um buraco negro, o buraco da incerteza, o buraco da dor, o buraco da depressão, o buraco da ansiedade, e aí muita gente está tentando suplantar a sua carência afetiva, suplantar a sua deficiência moral e ética em cima dos outros, porque é muito mais fácil você acusar alguém, é muito mais fácil você apedrejar alguém. E talvez no momento que eu fui falar com essa cliente, ela estava totalmente irritada com o filho, porque hoje é normal mãe ter problema e decepções com o filho, mães e esposas terem problema com os maridos, os casamentos estão realmente acabados, os casamentos não existem, casamento só existe no papel e na foto para postar, né, no dia dos namorados, casamento blindado, mas a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Então o que é que acontece? Nós temos que aprender que o mundo não é visto como nós vemos o mundo. Então cada pessoa tem uma visão do mundo, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma, cada pessoa vai ter um comportamento, cada pessoa vai ser bom ou ruim, e isso não cabe a ninguém a julgar, apenas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente for fazer negócio com alguém, quando a gente for se relacionar com alguém, a gente deveria perguntar para as pessoas: olha, quais são os seus maiores defeitos? Ninguém entrega para você os defeitos, todo mundo só entrega para você as qualidades, a virtude, como se fossem pessoas perfeitas, pessoas honestas. Quando você vai fazer um negócio com alguém, pode confiar em mim. Eu tenho hoje cliente que antes do São João me deve, nunca me pagou. Eu tenho um cliente que não tem tempo para fazer um Pix. Por quê? Porque eu confiei nessas pessoas. Essas pessoas são pilantras, essas pessoas são enganadoras, cínicas e dissimuladas. E aí elas não têm tempo simplesmente para abrir um aplicativo de um banco e concretizar um Pix. Fica difícil, mas a gente tem que aprender o seguinte: as pessoas ruins, elas nos ensinam como a gente deve e não agir na vida. E eu tenho aprendido muito, eu tenho passado pelo deserto, porque no deserto a gente aprende o seguinte: que nós não somos iguais às outras pessoas. Nós não temos que esperar nada de bom das outras pessoas, porque as outras pessoas, pô, elas nos ferem, elas nos machucam, e a gente tem que criar uma barreira ao redor de nós mesmos e usarmos a fé. E usarmos o seguinte: a gente tem que ser dente por dente e olho por olho. Não adianta você tentar ser bonzinho quando você vive numa selva. Ou você é um predador, ou você engole, ou você come, ou você será comido. Então eu tenho tido uma experiência muito desagradável, porque eu às vezes coloco esse mundo como um parque de diversão, um lugar onde você vai ter emoções boas e ruins, mas na verdade esse mundo é uma selva, e a gente tem que passar a viver nesse mundo como se nós estivéssemos vivendo numa selva. E para viver numa selva, ou você se protege ou você morre. Pega esse código e abraça para a vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Sucesso sempre. Uau!